Queridos e queridas, vamos começar a tiragem semanal, mas antes eu vou dar um recadinho para vocês. Vou colocar esse recado na frente de todos os vídeos da semana, então você pula se você for assistir mais de um vídeo, tá bom? Vou falar para vocês que eu vou reativar o meu clube de membros, tá? Ele existe, mas eu não estava publicando nada e eu vou começar a fazer tiragens exclusivas para membros. Então, não é aquela coisa de prioridade para membros. Não é que eu vou colocar uma tiragem lá que depois vai ser liberada. Não, vai ser tiragens que vão ficar exclusivamente para quem for membro. Então, só quem for membro vai assistir. Vou fazer tiragens com o baralho cigano, tá? Que foi uma orientação de um Exu lá do meu terreiro. Ele falou que eu preciso, porque eu tenho uma linha de cigano. Tá, então, só que eu não faço aqui normalmente porque eu me dou melhor com tarô, pelo menos por enquanto. Então, eu vou fazer essas tiragens de amor e relacionamento com o baralho cigano. Vai ser a nossa conexão cigana lá para os membros, tá bom? O clube de membros tá baratinho, tá? Eu acho que é R$ 7,99 e lá você vai conseguir, então, assistir. Eu vou publicar 3 vídeos por semana. Por enquanto, na energia dos membros, eu não vou separar por signos, porque eu sei que vai começar devagar, vai ter pouca gente, provavelmente eu vou publicar os primeiros lá para quase ninguém, né? Mas vou publicar lá. Então, se você tiver interesse, o baralho cigano é bem diferente, a energia é muito mais direto, né? Então, são vídeos mais curtos, mas são vídeos muito legais, tá? Que mostram aí então a energia do amor e do relacionamento para vocês semanalmente, tá? Vocês vão ter 3 vídeos para ver qual que ressoa aí com o teu momento, tá certo? Então eu convido vocês a participarem, a me ajudarem também a contribuir com o meu trabalho, porque eu sou exclusivamente taróloga e cartomante, né, gente? Eu só trabalho com isso, então eu tô aqui dedicando meu tempo para entregar o melhor para vocês, tá bom? E é sobre isso, tá? O meu recado. Espero vocês lá e vamos que vamos. Aqui, ó, aqui no nosso canal nada muda, tá? Fica tudo igual. Talvez eu mude os horários. Estou reformulando aí os horários não, os dias que eu publico cada vídeo. Talvez eu mude isso um pouquinho mais pra frente, mas nada muda. Temos tiragens semanais e tiragem bônus do mesmo jeito, tá certo? É isso, gente. Até lá. Olá, cancerianos e cancerianas. Vamos fazer essa tiragem para os próximos 7 dias de junho, saber o que te espera. Vamos entender um pouquinho aqui das suas energias. Então vamos começar, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva intuitiva, ela pode ou não ressoar com você. Então pega só o que te servir. Ela também vai poder estar espelhada na energia de alguém que está próximo a você, que você lida ou pensa muito. Então, se você achar que eu estou falando de outra pessoa, fique à vontade para inverter os papéis, tá bom? Vamos lá, vamos pegar a energia da semana, do signo de Câncer, os próximos 7 dias de junho, do signo de Câncer. Vamos lá. Olha lá, 5 de copas é sua energia, hein? Vamos pegar 3 cartas contextualizando. 6 de copas, 3 de espadas e a força. Bom, 5 de copas é uma energia de mágoa, né? Uma energia de tristeza. É uma carta que fala muito de perda. Pode falar de arrependimento e culpa também, tá? E aí, a gente vê aqui contextualizando o 6 de copas, o 3 de espadas e a força. O 6 de copas é uma carta de passado, de nostalgia, de saudade, de alguém do passado, tá? O 3 de espadas é a carta da traição, da decepção, da mágoa, do coração partido. E a força é uma carta de inteligência emocional, de autocontrole, tá? O que a gente está vendo aqui, né? Existe uma mágoa já que você carrega um tempo. Um é uma mágoa que aconteceu no passado, ou uma mágoa que você aconteceu no passado, mas você ainda carrega, porque você controla muito essa dor. Você segura muito essa dor. Você mantém muito essa dor sob controle, tá? Então, esse 6 de copas vem mostrando que não é que seja lá da infância, pode ser, pode, mas eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é sobre o tempo. O tempo que você carrega já faz tempo, já foi lá atrás, já foi no passado. E você vem carregando isso, controlando isso, tá? Isso, obviamente, traz para você um pesar, tá? E isso está sendo trazido à tona por algum motivo. Talvez você esteja revivendo uma dor do passado, isso está sendo trazido, tá? Talvez você não esteja mais aguentando segurar essa dor do passado, tá? Ou você esteja realmente repetindo, sabe? Quando você é uma dor do passado, mas é de alguém que está presente na tua vida ainda, que ainda fica repetindo isso.
na tua vida, né? Então, isso traz muita mágoa na tua vida, tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho mais? Vamos pegar aqui os desafios da semana, pra gente entender um pouquinho mais dessa situação aí. Quais são os desafios, signo de câncer? Desafios, signo de câncer. A gente vê uma tristeza e uma dor relacionada a alguém do passado ou a um passado que você tem segurado muito, tá? Olha aqui, olha, 10 de copas, ou 10 de ouros, desculpa. Eremita, julgamento e 9 de ouros. Olha só o que a gente está vendo aqui, tá? O 10 de ouros, ele é uma carta que fala de família, tá? Normalmente fala do que é concreto, da estabilidade, da harmonia familiar, também fala de prosperidade, e ele está como seu desafio. O desafio é sempre uma energia que a gente tem que alcançar ou que a gente tem que superar. A gente vai entender por que esse 10 de ouros está aqui como seu desafio. A gente tem também o 9 de ouros aqui, tá? 9 de ouros também é uma carta de muita estabilidade, de conforto, de usufruir aquilo que foi conquistado, tá? Temos o julgamento fala sobre uma revelação, uma libertação, uma decisão importante que precisa ser tomada, tá? E nós temos o eremita, que é uma carta de reflexão, de autoconhecimento, mas também de isolamento e solidão, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui como seu desafio, tá? Eu tô entendendo o seguinte: existe alguma coisa aqui, sabe, como você estivesse numa dúvida ou numa escolha a ser feita entre você continuar como você está, que teoricamente está confortável, ou você ir para um estado mais reflexivo ou de solidão, tá? Porque me parece que você está com mais pessoas ou com uma pessoa, se a gente estiver falando de uma relação de casal, né? E aí você está escolhendo entre ficar sozinho, ficar sozinha ou manter as coisas como estão. Então, o seu desafio, na verdade, é você olhar para essa relação ou para a relação com essas pessoas e conseguir decidir sobre ela, tá? Então, não é sobre alcançar essa energia ou superar essa energia, é você conseguir decidir sobre o que fazer com essa energia. Porque aparentemente, dentro deste núcleo aqui, é onde houve isso aqui. Se a gente estiver falando de família, a gente pode estar falando de dores do passado. Então, você pode ser que você ainda conviva, sei lá, com seu pai, que sempre foi ruim com você, né? E aí você tem que ficar convivendo e mantendo essa proximidade, revivendo essas mágoas, e sempre chateado, e você tá lá, né? E você tá lá por um motivo, você tá lá porque você nunca conseguiu ir embora, né? E você tem que decidir sobre isso, porque lá é confortável, tem um conforto, talvez financeiro, mas também te traz tudo isso. Por exemplo, tá, gente? Se a gente estiver falando de um relacionamento, pode ser que você tenha um relacionamento já bem estabelecido, né? E aí você vai ter que abrir mão de um conforto do que é estabelecido, e pode ser financeiro, mas pode ser emocional, para ficar sozinho, né? E aí você vai abrir mão, por que que você, por que que isso é uma dúvida, né? Pode ser que a pessoa tenha feito muito mal para você, mas o estar com alguém estável, de uma forma estável, é algo que te prende muito, né? É tipo assim, não quero ficar sozinho, tenho medo de ficar sozinho, né? Então você meio que decide fingir que não tá sentindo, fingir que não tá sabendo que a pessoa fez algo ruim com você, ou fingindo que não liga, ou escolhendo relevar, ou seja, controlando uma dor de uma forma que você consiga se manter neste lugar, tá bom? Vamos ver aqui então melhores atitudes para o signo de Câncer. Aqui, página de ouros. Cavaleiro de copas, rainha de espadas e 10 de paus. Olha, o Pajem de Ouros, ele fala sobre o início de um investimento, né? Algo que você vai começar a colocar seu foco, colocar a sua atenção, seu tempo. Então, fala sobre iniciar um investir, que pode ser financeiro, mas pode ser um investir de atenção, de tempo, por exemplo, tá? E ele tá te aconselhando a isso. Ele tá falando que sua melhor atitude é focar em alguma coisa aqui, tá?
E aí a gente vê aqui, olha, um cavaleiro de copas, uma rainha de espadas e um 10 de paus. O que eu tô entendendo aqui? O cavaleiro de copas é alguém que leva uma proposta emocional. Rainha de espadas pode significar alguém, pode significar uma racionalidade, uma clareza mental que você precisa ter também, tá? Poder de decisão, por exemplo. E o 10 de paus fala sobre o peso que você está carregando, o peso de responsabilidades, o peso da culpa, tá? E aí ele tá te aconselhando a investir em alguma coisa aqui, tá? Eu entendo que ele tá pedindo para você investir. Investir é quase como investir no seu emocional. É como se você estivesse olhando para a situação de uma forma muito racional, tá? E ele estivesse pedindo para você trazer um pouco de emoção nessa história, um pouco de sentimento para essa história, tá? Porque apesar de ser uma dor que você está sentindo, talvez você esteja fazendo, tomando decisões ou tentando tomar decisões ou agindo diante dessa dor de uma forma muito racional, porque essa carta aqui fala de autocontrole. É você domando o leão sem usar a força. O que que você está usando? A mente, né? Então você está lidando com essa questão que é puramente emocional com a sua mente. E ele está dizendo que está na hora de você começar a investir nessa situação de uma forma mais emocional, de você dar atenção e tempo para essa situação de uma forma mais emocional, tá? Porque mentalmente está te desgastando, mas emocionalmente pode tirar um peso. Vamos entender direito, tá? Não sei se ficou muito claro. Se você continuar investindo assim, que eu falo, continuar colocando foco, atenção de uma forma meramente mental e racional numa situação que é emocional, você vai continuar carregando peso. É sobre isso, entendeu? Talvez se você trouxer a emoção, não é sobre, ah, eu vou trazer emoção e eu vou perdoar e vai ficar tudo bem. Não, trazendo a emoção pode ser que você consiga sair dessa situação. Tipo, dar um fim, dar um basta. Entendeu? Porque você fica racionalizando, tipo, ah, mas a pessoa também, né? Ela faz isso, ela passou por aquilo, ela tá muito desse jeito, eu entendo, porque ela é desse jeito, ela tem problema, ela tá estressada. Você tá é como se você estivesse justificando a pessoa, porque você está usando o mental, uma situação que está te chateando e que é emocional, uma situação que está te machucando e é emocional. Então ela está falando para trazer emoção para essa situação. E para você começar a prestar atenção nisso, a trazer emoção para uma situação, tá? Que pode ser que a emoção te tire daí, tá? Porque não é o gostar da pessoa que está te mantendo aí, é o racional que está te mantendo aí. É talvez o justificar as atitudes da pessoa, é o pensar demais, tá? Vamos ver o conselho. Conselho, 4 de copas, vamos entender. 4 de copas fala sobre falta de energia, né? E o tarô não vai te aconselhar a esgotar sua energia, ele vai te aconselhar o quê? A recuperar a tua energia. Você tá precisando, você tá talvez diante dessa situação num desânimo, tipo assim, tô chateada, tô machucada, tenho que tomar uma decisão, mas tá bom, assim, tá uma zona de conforto aqui, não consigo tomar, né? E aí, para você não ter que tomar uma decisão, você fica justificando a atitude de quem tá te machucando. Então, o tarô tá te falando, começa a olhar para o seu emocional e começa a recuperar a tua energia para você tomar uma atitude. Olha a atitude aqui, olha. A morte, o louco e o diabo. A morte pode estar falando sim de você finalizar essa situação, pode estar falando, mas vamos entender. O louco fala de você se jogar, de você ir do jeito que tá, sem pensar muito, fazer um movimento sem pensar muito. E o diabo, como conselho, ele pode muito significar de pensa em você não está pensando em você. Você tem que ser egoísta também. Você tem que pensar em você, se colocar em primeiro lugar, porque o diabo fala muito do egoísmo no mau sentido, mas como conselho vem o egoísmo no bom sentido, tipo, você tá passando por cima de você não pode, tá? Então é pra dar uma de maluco, maluca mesmo, e pensar só em você, finalizar isso e dane-se. Ah, mas a pessoa é isso, ah, mas ela precisa de mim pra aquilo, ah, mas ela vai ficar doida se eu abandonar ela, ah, não interessa, ela tá te machucando. E eu não tô falando que a pessoa tá te traindo, ela pode estar te machucando de outras formas aqui, tá? E você tá pensando muito nela, deixando ela passar por cima de você.
tá? E aí ele tá falando: dane-se, chuta o balde, vai pra cima, pensa em você, dane-se como a pessoa vai ficar. É isso que você tá precisando fazer para você recuperar a tua energia, tá? E aí você faz isso como? Pensando demais? Não, você faz isso sendo emocional. Você faz isso agindo no emocional, tá? Então é sobre isso. Você só vai conseguir sair dessa situação se você parar de pensar, porque você está pensando na pessoa, você não está pensando em você, tá? Vamos pegar mais cartas aqui. Pegar mais 5 cartas para ver aqui se tem mais detalhes, direcionamentos. Que o tarot tenha mais aqui para falar para o canceriano, para a canceriana. Que a gente tem aqui para o signo de câncer a mais. Vamos ver. Olha, o as de ouros, o 6 de espadas, a temperança, o 8 de copas. É, a gente tá falando exatamente disso, tá? Ó. Ele tá falando que você tá tendo uma oportunidade agora, neste momento, por algum motivo, você tá tendo uma oportunidade de finalmente se afastar disso, se afastar dessa situação, dessa pessoa, desta relação, se curar dessa relação. E aqui tem outra carta do afastamento. Você vê assim, ó, você tem duas cartas do se afastar. Então, essa aqui é a carta do 8 de copas, que é o abandonar. Você abandona essa pessoa, você se afasta dessa situação para se curar, tá? Porque assim, novas oportunidades surgirão para você, vitória na tua vida, tá? Então pode ser que você está tendo uma oportunidade de fazer isso, mas também que oportunidades na sua vida surjam a partir disso. E oportunidades que vão trazer reconhecimento, sensação de vitória, sensação de que você venceu um obstáculo, venceu uma etapa na tua vida, né? Então é sobre você conseguir olhar, deixar isso para trás, pensar em você, buscar a tua cura sem pensar no outro, você tem que pensar em você, tá? Diabo aqui tá forte pra você, tá? É sobre você pensar em você e dane se o outro vai ficar mal, se o outro vai ficar ruim, se o outro vai ficar louco, se o outro vai se perder, se o outro. Não interessa, dane-se, você tá ferrada aqui, não é mais hora de pensar no outro, tá? É sobre isso. O tarô sempre vai pensar em você, tá? Vamos pegar aqui um conselho pro canceriano e pra canceriana dessa situação. Vamos lá. Olha aqui, 7 porteiras, caminhar. Você não tá falando disso, hein? Olha aqui. Exu 7 porteiras. Vou achar os 7 porteiras aqui. 7 porteiras. Se a vida te oferece 7 porteiras de oportunidades, o que você faz? Como você lida com tantas oportunidades de escolhas? E como você lida com o fato de que, ao chegar em uma porteira, você ainda tem longos caminhos até as próximas? O que te causa pensar que, ao abrir e passar por uma porteira, inevitavelmente você será conduzido à próxima? A cada porteira da vida que você atravessa, você ganha experiência e habilidades para lidar com as novas porteiras mais desafiadoras. O que você faz com as porteiras que a vida te apresenta? Isso aqui é uma porteira. Ó. Você tem que atravessar uma porteira que a vida está te apresentando. E você, ó, tá na dúvida por quê? Porque não atravessar a porteira é ficar onde você está, e depois dessa porteira você não sabe o que tem, né? Então, entre o desconhecido e o conhecido, ainda que o conhecido seja ruim, você fica no conhecido, justifica, porque você vai ficar no conhecido e continua nessa nhaca. E a gente só melhora a vida diante dos desafios, diante das porteiras que os Exus colocam na sua vida. São as famosas encruzilhadas, tá? As encruzilhadas são as escolhas que definem o rumo da sua vida, que mudam tudo, tá? Então você está diante aqui de uma porteira, tá bom? De uma encruzilhada. É o mudar a vida e ver o que acontece ou continuar nessa grande nhaca que você está, tá bom? Então é isso, gente. É isso que eu tenho para vocês. Espero que tenha feito sentido ou não, né? Se precisarem da tiragem individual, meu link tá na descrição desse vídeo. Não se esqueça que agora tem um clube de membros com a tiragem do baralho cigano, que é bem diferente também, é outra energia, outro grupo de pessoas, fica mais legal também acompanhar por lá. E é isso, gente. Até a próxima tiragem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até!